Salve, turma das redes! Eu tô aqui com o Alexandre Simões pra gente falar dessa bomba que caiu, mais uma hoje na Toca da Raposa, a carta do goleiro Fábio anunciando greve dos jogadores do Cruzeiro, paralisação, não sei se a gente podemos usar essa palavra, Simões? Sem Greve? dúvida, sim, Podemos? sim, paralisação. Por salários atrasados. A paciência do time do Cruzeiro acabou. Dos jogadores, a paciência acabou. E o presidente, enquanto sai a carta do Fábio, o presidente palestrando lá em Lisboa, Simões. E aí? Pois é, Léo, e o mais impressionante é que palestrando sobre gestão esportiva. Eu fico imaginando o que ele tá falando nesse momento. Tipo, gente, os desafios. Tava lá, eu vi, escrito desafios de gestão no Brasil. Ok. Mas como que o Sérgio se apresenta lá hoje? Sou presidente de um clube gigante, tá devendo salário há 6 meses? Não pega bem. Léo, uma coisa está diretamente relacionada à outra. A gente não pode desassociar a atitude dos atletas do Cruzeiro com mais uma viagem do presidente à Europa. Tudo bem, as despesas não são pagas pelo Cruzeiro, ele foi ao Real Madrid terminar um curso, agora foi a Lisboa participar de um congresso, de um seminário sobre o futebol. Não era o momento em hipótese Exatamente. alguma. As coisas precisam acontecer na hora certa. O módulo no Real Madrid era para encerrar um curso? Tá certo, passa. Mas essa de agora, totalmente desnecessária, totalmente fora de hora. E vou dizer mais, Léo, os jogadores deram um cheque-mate no Sérgio Santos Rodrigues. Tá? A situação dele é muito complicada, porque a gente repara pelas manifestações nas redes sociais, a torcida está 101% ao lado dos atletas. Então a situação ficou muito complicada, para não dizer insustentável. É porque os jogadores, Simões, é preciso ter um pouco de empatia para poder analisar isso, seja da imprensa, a própria torcida do Cruzeiro. Você que está nos acompanhando, nós dois aqui, a equipe da Itatiaia, fica com salário atrasado para você ver. Tem gente com 6 meses de salário atrasado, tá lá na carta do Fábio. Como que o Cruzeiro chegou nisso? As gestões anteriores, dívidas que não eram do Sérgio, ok. O Sérgio está tentando, qual a imagem que ele está passando? Ele tinha que estar no estádio com o time, Simões, ele tinha que estar, quando saiu essa carta do Fábio, o presidente tinha que chamar na hora, reunir os jogadores, os líderes, vem cá, não, nós vamos dar um jeito, vamos buscar, Me parece que o Sérgio também desistiu, sabe? O Sérgio largou. Como que ele tá na Europa enquanto o Cruzeiro tá jogando? Os jogadores entrando em greve. Mas é um evento importante. Importante para o Sérgio. Porque importante para o Cruzeiro era ele estar aqui. Sabe? Confesso, me decepciona muito. Porque quando o Sérgio Santos Rodrigues assumiu e a torcida estava do lado dele, porque queriam escorraçar o Wagner Pires e quem fizesse parte da gestão, o Sérgio jogou isso tudo na lata do lixo. Todo o carinho e apoio que ele tinha da torcida e que ele tinha dos jogadores, porque ele prometeu salários em dia, que com ele a coisa ia funcionar, ele jogou isso na lata do lixo. Não tem um torcedor do Cruzeiro hoje que quer a continuidade do presidente. Pois é, e é interessante, Léo, o que você está dizendo aí, né? As dívidas de gestões passadas, e elas são muitas realmente, né? A dívida do Cruzeiro beira R$1 bilhão e tem esse aspecto, mas há uma coisa que resume tudo. É só o torcedor ir lá no canal do YouTube do Cruzeiro, da TV Cruzeiro, está lá um vídeo de 29 de maio de 2020. A gente precisa alertar que a gestão Sérgio Santos Rodrigues começa 1º de junho, então antes dele assumir, mas após ele ganhar a eleição, ele vai lá, ele diz que sabe das dívidas, mas que a partir do momento que ele entrou, isso não importava, que era com ele, que a responsabilidade era exatamente dele. Então, quer dizer, ele assumiu o compromisso de colocar o Cruzeiro nos trilhos. De pelo menos estancar, né, o problema. Sim, exatamente. E o que a gente vem percebendo, Léo, também, que é uma coisa muito delicada, isso para o segmento do Cruzeiro, são os erros na gestão do futebol. Porque o que aconteceu em 2020, que o treinador experiente, o Scolari chegou, quando a coisa já tinha ido pro brejo, se repetiu agora em 2021. Tá? O Vanderlei Luxemburgo tem um aproveitamento de G4 no Cruzeiro. O Vanderlei Luxemburgo consegue tirar do time do Cruzeiro muito mais do que se a gente fizer uma avaliação individual dos jogadores. Eles poderiam ceder. E mais do que isso, está fazendo um trabalho de resgate dos jogadores da base. Ontem foram 7 meninos que participaram do jogo no universo de 16 jogadores. O último jogo do Mozart,
que foi o treinador trazido pelo Sérgio, que tem experiência em Série B, indicado pelo Pastana, o Cruzeiro teve 15 atletas em campo e um jogador da base. Então, quer dizer, o Luxemburgo está fazendo um trabalho muito acima do esperado no Cruzeiro, mas não vem tendo o respaldo da diretoria que ele merecia ter. Não estou dizendo que é o que ele teria que ter, não. Que ele merecia ter pela entrega que ele está dando ao clube. Eu acho que essa palavra é ótima. O respaldo. Sabe por quê? O Luxemburgo virou o cara mais importante do Cruzeiro. Depois que o Cruzeiro teve o episódio da entrevista do Pedro Lourenço ao Thiago Reis aqui na Itatiaia, falando sobre a gestão do Cruzeiro, o Pastana foi demitido logo depois. Logo depois, o Pastana foi demitido, um diretor de futebol do Cruzeiro foi demitido e o clube emitiu uma nota. O presidente nem se pronunciou. O presidente não deu uma entrevista. Depois disso, o Luxemburgo, dentro do campo, fala, nós vamos fazer isso, nosso planejamento para o ano que vem é esse, é isso, isso, isso. O Luxemburgo virou o cara mais importante do futebol do Cruzeiro. E o presidente do Cruzeiro, a impressão que ele nos passa é que ele realmente está entregando mesmo. Porque se ele se importasse com isso, o Vanderlei não teria feito aquele pronunciamento. O comandante, não, quem vai falar isso sou eu, porque a responsabilidade é minha, eu que tenho que arcar com os louros e com as cobranças, porque eu sou o presidente. Não, o Sérgio passa a imagem de que ele está completamente em outro planeta, ou que ele não quer mais. Simões, não é à toa que o Fábio solta a carta e os jogadores entram em greve no momento em que o Sérgio fazia uma palestra em Lisboa. Foi quase que coincidentemente ali, no mesmo horário. Não foi. A paciência dos jogadores do Cruzeiro acabou e eles não estão errados, tá? Eu acho que eles fizeram muito bonito contra o Botafogo, se mataram em campo, dignificaram a profissão, honraram o tamanho do Cruzeiro, jogaram pela torcida, mas agora eles falaram, olha, chega, porque o que eles estão passando lá, só eles sabem. A gente da imprensa não tem muito acesso, a gente só recebe informações, pedidos de funcionários do Cruzeiro, pra gente, pelo amor de Deus, falar aqui e cobrar, porque eles não conseguem pagar as contas. E o Fábio coloca ali, Simões, funcionários sobrevivendo com o auxílio que foi criado pelos jogadores para ajudar, sabe? E o presidente tá dando uma palestra lá em Portugal. Não tem problema em se qualificar. Se qualificar, aprender, evoluir, é sempre importante. Mas o time da gestão e o estar ao lado da sua torcida sofrida, dos seus jogadores com salários atrasados, o Sérgio passa a impressão de que não tá ligando mais. Pois é, exatamente, Léo. E é interessante por um aspecto muito simples, tá? Nesse mesmo vídeo que eu citei de 29 de maio de 2020, em que o Sérgio diz que a questão do salário agora é com ele projeta um Cruzeiro para 2021 irreal. O Cruzeiro já estaria na Série A, o Cruzeiro daria a volta por cima. Quer dizer, nada disso aconteceu. E a salvação do Cruzeiro é o retorno à Série A. O que há de mais importante no Cruzeiro é o futebol. É um momento em que o trabalho jurídico é muito importante, o trabalho financeiro é muito importante, arrumar parcerias é muito importante, mas a salvação do Cruzeiro depende do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Depende da revelação de jogadores para que possa fazer a venda, para que possa fazer receita, para poder tentar pagar as dívidas. Essas duas coisas que são fundamentais, a gestão do Sérgio Santos Rodrigues não conseguiu fazer e eu duvido que consiga. O trabalho do Luxemburgo é de excelência no Cruzeiro, por quê? Porque ele está resgatando os jogadores que chegaram. Você vai se recordar disso. O Thiago, que é hoje o centroavante, tava escanteado, esquecido, ia ser emprestado, ia ser mandado embora. E o jogador... Matheus Pereira saiu. Sim. Ixi. E o Thiago, ele a cada partida a gente percebe um crescimento dele. E isso é fruto de quê? Do Vanderlei. Exatamente. É fruto do Vanderlei Luxemburgo. Matheus Pereira, Adriano, Nonoca, sabe? Não tem a menor dúvida. E outro aspecto, viu, Léo? Pelas colocações do Luxemburgo, por todas as situações que a gente percebe nas entrevistas dele, tá? Não é que ele seja um participante desse movimento dos jogadores, mas a impressão que passa é de que ele não está contrário a essa movimentação de uma paralisação dos atletas, até porque o que a gente percebe é que ele quer continuar no Cruzeiro, quer recolocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele sabe que o modelo de gestão que o Cruzeiro tem hoje, e o modelo de gestão que a gente diz, é a relação do comando do clube com os atletas, com os funcionários, inviabiliza isso.
Então eu percebo o Luxemburgo meio que assim, ele não é um participante do movimento, mas de certa forma ele entende muito o que os seus atletas estão fazendo. Gente, ainda tem muita coisa para acontecer. Estamos aguardando o pronunciamento do presidente do Cruzeiro, né? Porque tem que ter uma explicação. Ele, como presidente, ele foi eleito para estar ali. E é bom que se diga o que o Sérgio decidir ou o que ele não decidir, a torcida está toda contra ele. Agora os jogadores estão contra ele. E isso foi o próprio Sérgio que criou. Nós não estamos aqui falando de dívidas, que o Sérgio desviou dinheiro, que tem problema, como teve problema Wagner Pires, Itaí Machado, jogadores, nada disso. Estamos falando de gestão de futebol e que tem sido muito ruim no Cruzeiro. E há algum tempo, nenhuma solução foi encontrada. Parece que agora a solução foi encontrada. Os jogadores, o treinador, o parceiro que põe dinheiro, tá todo mundo tirando o presidente. Vamos ver o que vai dizer o Sérgio Santos Rodrigues, como ele vai se explicar sobre essa situação que pegou muito mal para o comandante de um dos maiores clubes do mundo, que no momento principal, o pior momento da sua história, não estava presente mais uma vez. Continue nos acompanhando nas redes da Itatiaia, a gente vai estar sempre com vocês aqui.